Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Credo apostólico, a minha fé tem razão. A nossa fé tem, Breno, razão. A nossa fé tem alicerce. A nossa fé, ela tem explicações. São Tomás de Aquino escreveu um livro, A Razão a Serviço da Fé. A nossa fé, ela não é contrária à razão. O problema é que a igreja, aqui e acolá, ela inverte a ordem, não é? Ela coloca a fé submissa à razão. Não. É a razão submissa à fé. Então a nossa fé tem razão. Projeta aí, Jean, querido, tu és uma bênção. Muito obrigado por você nos abençoar com seus talentos e com os dons que o Senhor te deu, garoto. É um homem casado já, mas a gente sempre encara como garoto. Deus, você é uma bênção, Jean. Sempre chega aqui cedinho também. Vamos lá, queridos. A primeira parte. Aliás, a segunda parte, Jean, já passamos por essa parte aí. A segunda parte do credo. Essa primeira parte fala sobre o Deus Criador. A segunda parte sobre o Deus Redentor. Redenção consumada. Volte ainda um pouquinho mais, que começa antes. Volte ainda um pouquinho mais. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Há 8 dias aqui estivemos falando sobre o que essa parte do credo diz sobre Jesus. Plenamente Deus, o próprio nome Jesus revela, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua, Deus. Cristo fala também da sua humanidade, plenamente homem, porque ele tinha que ser plenamente homem para ser ungido de Deus, para ser o perfeito profeta, sacerdote e rei. Então, Christos do grego, ou Mashiach do hebraico, ou Messias, nosso português. Christos, o ungido, ou seja, plenamente Deus, perfeito profeta, perfeito sacerdote, perfeito rei. Seu único filho aponta também para a sua eternidade, eternamente filho do Pai. Ele é filho único nesse sentido, ele é o unigênito do Pai. Ele nunca deixou de ser filho, ele não passou a ser filho, ele é filho de eternidade a eternidade. Nosso Senhor fala dele como Senhor da aliança, como dono. No hebraico tinha 2 palavras que traduzem para o português como Senhor. Uma é de Êxodo 3,14, o eu sou. Nós chamamos do tetagrama em hebraico, são os 4 caracteres em hebraico, por isso tetagrama, que antes não tinha consoante, depois os judeus maçoretas, para tentar facilitar a leitura, colocaram as consoantes. Daí a tradução para o português, Iavé, outras colocam como Jeová, outras como Javé. Isso transliteração, não é? Transliteração Iavé, transliteração Jeová, transliteração Javé, tradução Senhor, todo em maiúsculo. Eu sou o que eu sou, o Senhor da aliança. E Adonai, com o tempo, os judeus, por reverência, deixaram de proteger, ou tentaram proteger o eu sou, o tetagrama. Tinha tanto reverência por esse nome que eles preferiram agora chamar só o Adonai, que também traduzido para o português Senhor, só que a primeira letra é maiúscula e as demais minúsculas. E Adonai significa aquele que é soberano, aquele que é dono. Quando vamos para o Novo Testamento, Jesus é apresentado como Kyrios. Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, Kyrios, Senhor.
E agora aí carrega essas duas expressões, aliança, soberania, dono. É o senhorio de Cristo. Vejam só, Ele é o Senhor. Falamos aqui há 8 dias. E aí agora o credo avança e ele vai dizer para nós como foi que ele assumiu a nossa plena humanidade. Como se deu o processo da encarnação. Como se deu o processo da sua plena humanidade. Pode voltar ainda um pouquinho, querido Jean. O qual foi concebido por obra do Espírito Santo. O processo da sua encarnação, o processo que Deus usou para que ele tabernaculasse, para que ele armasse a sua tenda entre nós, foi obra da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Preste bem atenção, todos nós temos ciência dos evangelhos, especialmente Mateus e Lucas, que falam sobre a concepção e o nascimento de Cristo. Preste bem atenção, José já estava aliançado com Maria conjugalmente, mas ainda não havia coabitado, pois o casamento para o judeu era um processo, mas já começava ali. Não havia chegado o tempo ainda do clímax, que é a coabitação, que é a relação sexual. E nesse íntere, o Espírito Santo desce sobre Maria e ele concebe a plena humanidade de Cristo no ventre de Maria. Mas mais do que isso, Guilherme, quando ele concebe no ventre de Maria, sem o sêmen de José, a plena humanidade de Cristo, com exceção do pecado no ventre de Maria, nesse momento também aconteceu algo que o nosso vocabulário jamais vai explicar, apenas descrever. A sua plena divindade é unida à sua plena humanidade no ventre de Maria. Preste atenção nisso, queridos. Então, quando você pronunciar Jesus Cristo, quando eu digo que eu pronuncio o nome dele com salivando, é porque, gente de Deus, será que nós entendemos quem é Jesus Cristo? Será que nós entendemos um pouquinho quem é Jesus Cristo? O Senhor transformou o ventre de Maria num santuário, onde a plena divindade de Cristo, a sua plena humanidade foi unida. Ela não foi confundida. Muitas heresias surgiram na igreja antiga, quando tentaram falar de Cristo. Uns negaram a sua divindade, outros negaram a sua humanidade, outros fizeram uma mistura desgraçada. É como se a humanidade e a divindade se misturaram e ele se transformou num novo ser. Não tem nada a ver disso. Ele continuou sendo plenamente Deus, plenamente homem, agora uma só pessoa. Isso no ventre da mulher, preste bem atenção. O co-criador, aquele que é co-criador com o Pai, está agora no ventre da criação. Queridos, ele está agora no ventre da sua criatura. Ah, meus irmãos, vocês entendem porque Romanos 11:33, Paulo começa assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu a ele? Quem foi que lhe ensinou? Quem foi que ensinou a ele? Interpolação nossa, para que ele pudesse dizer muito obrigado. Quem foi que deu a sabedoria a Deus? É o que Paulo está dizendo. Quem foi que ensinou a Deus a fazer isso? Ninguém. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E quando Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, Paulo tem em mente aí o centro de tudo isso. Jesus Cristo. Filipiança, não recomendo mais hoje.
O Filipense de hoje não recomendo mais, é um alerta para nós. Infelizmente, os homens estão sujeitos às quedas, não é? Eu não me refiro à queda moral só, não. Homens que eram firmes ontem, hoje são liberais, são progressistas e tudo mais. Com isso, não estou condenando o meu irmão, não. Eu não convivo com ele, norte-americano. Mas tem um clássico dele chamado Jesus que eu não conhecia. Esse livro eu indico para você ler. Os livros mais atuais dele, só para quem já tem um filtro bom. Mas esse livro, Jesus que eu não conhecia, é um clássico, gente. Eu não sei nem se tem ainda na editora. Porque vai falar justamente sobre isso aí, gente. No vento. Você entende porque quando Maria vai visitar Isabel, que já se encontrava grávida. Gente, Galdino querido. João Batista, gente, João o Batista, no ventre de Isabel, quando escuta a voz de Maria, que também já trazia no seu ventre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já no ventre de Maria, plenamente homem, plenamente Deus, uma só pessoa, diz o texto que João vibra. Denise. Por isso, quando alguém me diz, para que teologia? Para que essa nomenclatura? Porque teologia é necessário. Descrever Deus é fazer teologia. É incrível como se encontra cristãos hoje, tem negócio de teologia, de trindade, porque é bíblica, porque esse é o Deus a quem servimos. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus. Três pessoas distintas, porém separadas, de eternidade a eternidade. Gente de Deus, se isso não te empolgar, eu vou orar para que Deus faça te empolgar. Claro que a empolgação ela é oriunda de acordo com a personalidade de cada um. Estrutura psíquica e emocional de cada um. Mas não anula o fato de ter que se empolgar. Queridos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, gente, explique isso. Sem a semente do homem, gera a plena humanidade de Cristo, literalmente um bebê. Agora ali a sua plena natureza divina é unida. Explique isso. Não se perturbe com essa nomenclatura. A linguagem técnica, como teólogo que nós chamamos, é hipostase. Hipostase. Foi a união da natureza humana, natureza divina, no ventre de uma mulher. Gente de Deus, hipostase. Não se perturbe com essa linguagem. É por isso que quando eu vejo crente, com o nariz empinado, às vezes não querendo nem... Acho que não precisa mais aprender. Eu digo, esse não sabe não. Não sabe. E agora quando eu me deparo com uns que eu olho assim, não sabe não. Não entendeu ainda. Porque se soubesse, não se comportaria assim não. Tem gente que acha que sabe, Guilherme. Porque quem sabe, meu irmão, se comporta como se não soubesse. Escreva isso. E não é fácil, não. Porque eu quero evocar a fala de Sócrates. Toda a verdade é a verdade de Deus, não é? Não é que Sócrates disse isso, quem disse os reformadores. Eu estou aqui colocando, como disse Edneia, o pastor é esperto, tudo que ele vai dizer, ele traz a base antes. É claro, né, Edneia? Os pais reformados diziam, toda a verdade é a verdade de Deus, não importa quem disse. Se até o diabo, até os demônios disseram a verdade sobre Cristo, não disseram. Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Então, Sócrates, um dos pais da filosofia, gosto também de filosofia. Todo teólogo tem que gostar de filosofia, ainda que não perturbe a igreja com a nomenclatura das filosofias. Uma paráfrase de uma frase de Sócrates,
Daí, as frases como momento socrático, períodos da vida, período socrático, era eu sei que nada sei. Eu faço um recorte dessa fala de Sócrates para aplicar o seguinte: diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, por mais que eu usufrua hoje de mais de 7.000 livros na minha biblioteca, isso se torna o quê, Nanda? Me ajuda aí. Nada, gente. Eu não estou aqui com demagogia, não. Nada, gente. Léo, nada, meu irmãozão. Tem que ser o comportamento dele de criança mesmo, irmão. Os livros descrevem, mas nunca exaustivamente. Então não combina um crente que diz conhecer Cristo e o nariz. Um crente que diz conhecer Cristo não é ensinável. Meus irmãos, acreditem. Nesses 25 anos de pastorado, eu já percebi crente que deixava de ir para algumas reuniões porque ele achava que o que iria ensinar naquele dia ele já sabia. Gente de Deus. O povo de Deus o povo de Deus está entre dois jardins. Uma coisa é você não comparecer por razões outras, não é? Nem sempre é possível todos os membros estarem aqui. A gente entende. Eu estou falando daquele que diz que não vai porque ele acha que já. Eu vou falar bem baixinho, viu? Ele acha que já sabe. Rapaz, gente de Deus, quando eu percebo gente assim, me dá dó. Dá um dó no coração. É isso que dá. Além da dor no coração. Eu falei isso mesmo. Eu fiz o trocadilho. Um dó e uma dó. E uma dor. Porque, meus irmãos, quando eu vou para uma conferência de pastores, se Deus quiser, este ano, eu estou voltando aí para as conferências de pastores. Uma vai ser agora em São Paulo. Eu fiquei entre Belo Horizonte e São Paulo, mas para o bem da igreja, este ano eu preferi uma que vai ter em São Paulo para pastores também. As duas seriam boas, de Belo Horizonte também, da 8ª, mas a temática de São Paulo, para o que a igreja está passando aqui, eu tive que dar preferência, vai ser agora em setembro, se o Senhor quiser. Mas quando eu vou para uma conferência dessa, de coração, sem demagogia, o meu sentimento, sabe qual é? Daquele novo convertido, que está assim, ó, ei, me ensine. Estou inventando, não. Ei, como é que é mesmo? A ponto de, às vezes, ser confundido por alguns como, esse cara não sabe nada mesmo, não. Porque é a sensação. É a sensação de você estar assim, meu Deus, como eu conheço pouco. Meu Deus, eu quero mais, eu quero abençoar a tua igreja. Como é a tua reação diante disso aí, gente? Eu quero perguntar, como é que você enxerga Jesus Cristo? Ah, sim, pastor, Jesus Cristo, sim. Meu Senhor, meu Salvador. Você está entendendo o que você está dizendo, meu irmão? Então explica para mim o que é que a Bíblia diz quando a Bíblia chama de Senhor. Você está entendendo o que significa? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia quer dizer quando chama de Salvador? O que é que a Bíblia quer dizer? Que ele foi concebido no ventre de Maria pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Você entendeu isso, meu irmão? Entendeu, Lucas? Agora, bora. Prossiga agora, Jean. Eu estou terminando sempre, mas na hora certa. Foi assim que começamos 2021. E foi assim que geramos também engajamento, por conta do horário realmente. Né? No outro dia, de fato, tem que trabalhar. Então, eu estou voltando para a minha estratégia de 2021, sempre terminando às 21h10.
Sempre fizemos isso na Grande Recife também, deu certo. Veja agora, concebido, e agora os bispos que elaboraram o credo apostólico com base na Escritura disseram, nasceu da Virgem Maria. Ela não continuou virgem, mas enquanto ele esteve no ventre, foi concebido virgem. Enquanto esteve no ventre, o narrador narra que José não coabitou com ela. Então ele nasceu normalmente como qualquer menino nasce. Precisou precisou de dilatamento. Parto normal, então ele teve que sair. Nasceu da Virgem Maria. Queridos de Deus, só essa expressão aí, meu irmão, é para você parar e dizer, meu Deus, meu Deus. Olha, quando o ministério estiver cantando aqui, é para você dizer, qualquer canto, é para você cantar assim, meu Deus do céu, está faltando palavras, falta-me palavras. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Aí os narradores estão dizendo, ele foi real. Ele foi um Jesus histórico, meio real, viu? E ele dá a ponta, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Eu vou explicar toda essa parte aí numa expressão só. Prossiga, Jean. Foi crucificado, morto e sepultado, só até aí. Preste bem atenção. Concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós chamamos isso na cadeira do seminário que chama de a pessoa e obra de Cristo. Cristologia. Estado de humilhação. Quem já ouviu falar essa expressão aqui? Estado de humilhação de Cristo. Tão grave. O estado de humilhação de Cristo. Ah, como as igrejas hoje não querem mais falar sobre isso porque não dá ibope. O que dá ibope é tome posse. O que dá ibope é a tua bênção vai chegar. O que dá ibope é quem te viu passar pela prova vai vai o quê? Sei lá, um negócio assim. É tudo muito, não é, Dileia? Eu não estou aqui desprezando todas as canções, não. Eu estou dizendo que às vezes é só isso que funciona. Falar de estado de humilhação para alguns cristãos, não. Para que isso? Para que isso? Como é que é? Você está dizendo para mim, para que falar sobre o estado de humilhação? Como é que é? O que te trouxe a salvação passou pelo estado de humilhação de Cristo. No que consiste o estado de humilhação de Cristo? Concebido a sua pluralidade no ventre de uma mulher. Começa aí o seu estado de humilhação. O Criador no ventre da criatura, Galdino. Estado de humilhação, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, o rei, o Senhor, debaixo de um rei humano. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, e aí vai avançando, progressividade, foi crucificado. Todos vocês já ouviram pastores aqui pregando antes de 2021, depois de 2021, que a crucificação, o significado vai para além de pregos nas suas mãos. Vai para além da zombaria que faziam com ele. Vai para além disso, meu irmão. A crucificação aponta para o momento em que ele bebe no seu corpo o cálice. Não tem como explicar, a gente diz que é da ira de Deus. Ele está sofrendo no seu corpo ali o inferno que muitos que já morreram sem ele sofrerão um dia.
Mas quem está nele jamais sofrerá, porque ele sofreu o inferno que era para um dia você sofrer, e você não vai mais sofrer, porque ele sofreu no teu lugar, e ele só não ficou no inferno, não permaneceu no inferno, porque ele é plenamente homem, plenamente Deus. Você sabe o que é isso? Ah, para que esse negócio de credo? É isso aí, ó. É Bíblia. Você entendeu? Cruz. Quando você pensar na cruz, pense nisso. Quando ele está dizendo Eli, evocando o Salmo 110, Eli, Deus em hebraico, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, já falei, vou repetir, ele não está fazendo encenação barata não, queridos. Ali está acontecendo uma execução penal, cósmica. Repita aí, pastor. Ali está acontecendo uma execução cósmica e penal. Deus punindo o pecado de uma multidão em cima do filho dele, gente. É execução penal cósmica. Não são apenas os meus milhares de pecados, não. São os meus milhares de pecados, mais os milhares de pecados de Edneia, mais os milhares de pecados do Guilherme, mais os milhares de pecados de Joana, mais os milhares de pecados de Mateus, mais os milhares de pecados de Tainá, mais os milhares de pecados de Lucas, mais os milhares de pecados em cima de uma pessoa só. Entenda, queridos. Dá para você entender? Só segurou porque ele era plenamente Deus, plenamente homem, meus irmãos. Então, estado de humilhação, morto e sepultado. Queridos, o autor da vida entregou a vida. A ideia de morto é isso, o autor da vida entregou a vida. Aí John Owen, um servo de Deus, já está com o Senhor, escreveu um livraço, a morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. É um livraço. Agora, se você não tem ainda familiaridade com leitura teológica, leia apenas, vai lendo aos poucos outro livro. Mas o livro é livraço. A morte da morte na morte de Cristo. Por isso, 1 Coríntios 15, Paulo diz assim, um cântico: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? Queridos, porque ele morreu, foi sepultado, humilhação. Quando a Bíblia diz que ele desceu às profundezas da terra, daí a palavra Hades, não é Geena. No grego tem duas palavrazinhas para inferno, traduzido em português, Geena e Hades. Hades é o lugar dos mortos, Geena é punição eterna. Ele desceu ao inferno, ao Hades, à morte, à sepultura. Agora imagine o autor da vida que deixou ser sepultado. Isso é estado de humilhação. Filipenses, Paulo dá uma aula bem resumida do estado de humilhação de Cristo. Subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes se esvaziou, se esvaziou. Ele não usou do direito de Deus, ele não deixou de ser Deus. A palavrazinha do grego é kenosis, se esvaziou. Ou seja, resumindo, ele não usou o direito de Deus, mesmo sendo Deus. Porque se usasse, quando os homens estavam passando por ele, crucificado e fazendo, salvou os outros, salva-te a ti mesmo, sendo ele Deus, meu irmão. Bastava uma palavra para mandar todo mundo para os ares, e ele suportou, Guilherme. Entendeu, Joana? Olhe sempre para a cruz, Joana. Quando alguém me pergunta sobre, eu estou tendo dúvida do amor, eu começo a alimentar uma dúvida sobre o amor de Deus, eu digo, olhe para a cruz. Você vai ver que essa dúvida vai ser dirimida. Olhe para a cruz. A maior prova de amor de Deus por você, meu irmão. Aquele que não poupou o seu único filho,
antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com ele todas as coisas. Entenderam agora aí a lógica? Aquele que não poupou seu único filho, Romanos capítulo 5. Aquele que não poupou seu único filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas. O argumento é o seguinte: ora, aquele que nos deu o melhor, vai deixar de nos dar qualquer outra coisa que necessário seja? Aquele que nos deu o melhor dele, Cristo, o Filho, vai deixar de nos dar outras coisas necessárias? Eu vou deixar o estado de exaltação para a próxima quinta, porque daí para frente vai ser o estado de exaltação. Já ouviram falar no estado de exaltação de Cristo? Aí, primeiro, o estado de humilhação, gente. Tudo o que ele passou para te salvar, estado de humilhação. E a recompensa, tudo que ele voltou a usufruir e passou a usufruir como Messias, o mediador, estado de exaltação, que começa com a ressurreição, mas vamos deixar isso para o próxima quinta. Isso só na segunda parte do credo. Então, quando te perguntarem, a tua igreja cita o credo? Eu digo, porque o credo é Bíblia resumida. Porque o credo é teologia boa, resumida. Para que serve a teologia? Eu tenho dois livros com esse título. Para que serve a teologia? Para que você ame mais a Deus. Para que você ame mais a Deus. Para que você o ame. Porque quanto mais você o conhece, você passa a amá-lo. Amá-lo, amá-lo. Não tem como você conhecer Cristo, você não amá-lo, amá-lo, amá-lo. Cada vez mais amá-lo. Não tem. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Ame Cristo. Ame Cristo. Só aí você entende porque Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, você tem todo o direito. Diante disso também, você usufrui diante de Deus do direito de aqui e acolá não poder comparecer por razões legítimas a uma escola da fé como esta. Mas que jamais seja por soberba, por achar que sabe, sem saber. Esse dia eu compartilhei novamente com algumas pessoas. E segunda-feira eu vou dar aula para uma classe, uma turma nova do MINT, Seminário Internacional de Miami, mas aqui é no Brasil, vai ser online. E sempre que eu vou lecionar uma cadeira de algum seminário, eu relembro disso. Esse dia eu falei, não sei se foi para o Vitor, para Marília, ou se foi para alguém aí. Eu cheguei e já estavam falando sobre isso. E eu falei, quando eu vou dar aula no seminário, eu primeiro dou uma olhadinha para os alunos e vejo quem está com o nariz baixo ou quem está com o nariz alto. Aí eu decido por onde eu vou começar. Por baixo, olhando para quem está no nível bem mais baixo, se eu nivelo primeiro todo mundo, ou se, ainda que bem rapidamente, eu começo por cima para colocar quem está com o nariz alto ou baixo. Então, eu dando aula na Grande Recife, e eu lembro que os alunos chegaram, já estavam em sala de aula. Essa pontualidade de hoje, não é aqui. Chegar aqui de 5 horas não é de hoje, não começou dia 21, são 26 anos de ministério, chegando 1 hora antes no templo. Foi aqui, foi em Porto Velho, foi em Limeira. E, por favor, não tenho mérito nenhum nisso, é só para dizer para vocês que é uma história. Aí o aluno chegou, cada um com a sua bolsinha nas costas, sentaram, tiraram o caderno, aí chega um, sem bolsa, sem caderno, e os peitos, ó. Queridos, a psicologia explica que algumas ações nossas revelam a nossa altivez ou não. E eu percebi a altivez, eu olhei, sem caderno, sem bolsa. Sabe aquela história? O que vão falar lá, eu já sei. Eu vou porque tenho que ir mesmo. Na hora eu fiz a leitura. Aí eu disse, pronto, está decidido. Vai ser rapidinho. Eu vou só assustar, eu vou só usar a didática boa, andragogia, como se ensinar a adultos, especialmente quem está com o nariz empinado.
Aí eu peguei o pincelzinho e comecei por cima. Tudo por cima. Quando eu olhei o cara, alguém tem uma folha de caderno e uma caneta para mim emprestar? Aí eu só virei e disse sozinho, amém, Senhor, Deus seja louvado. Aí depois dessa eu voltei para baixo. Aqui é acolá, quando a ovelhazinha se esquece disso, e eu percebo, eu faço a mesma coisa. E é simples, irmão. Quem se comporta achando que sabe sem saber, é fácil demais se desmontar. Eu dou uma subida bem rápido. Eu piso o acelerador, vou lá em cima. Quando eu vou lá em cima, a pessoa, eu não sabia disso. Ah, é? Não. Então se comporte com humildade. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. E ao Senhor Jesus Cristo, para sempre, toda a glória. Amém.